Diga. O Fluminense vai abrir uma casa de repouso de idosos, né? É isso que o Fluminense parece disposto a abrir, né? Porque eu vou te contar, se você ter 2, 3 no máximo jogadores especialíssimos, como é o caso do Marcelo, o próprio Ganso, que no Fluminense voltou a jogar bem, tá? Você entende. Agora, o Fábio, tudo bem, é goleiro, mas já tem 40 e tralalá. O Felipe Melo não acaba um jogo hoje em dia sem se estourar. O Marcelo, ele não é mais lateral esquerdo. Ele ainda é um jogador que, pelo talento que ele tem, ele consegue criar coisas importantes do meio para frente. Mas na lateral esquerda, ele está levando drible de jogador medíocre. Então, a chegada do Renato Augusto me parece uma coisa assim, um raciocínio meio tosco assim. Não, o Ganso não aguenta jogar direto. O Renato Augusto também não. Então, quando não jogar o Ganso, joga o Renato Augusto. E quem é que garante que os dois não vão se machucar ao mesmo tempo? Entendeu? É uma coisa meio maluca. Sinceramente, para mim não faz o menor sentido. O time do Fluminense, no ano que vem, com a chegada do Renato Augusto, vai ter uma média de idade próxima dos 30, muito próxima dos 30. O que quebra um pouco é a garotada de Xerém que entra. Mas você vê com potencial de ser titular o Fábio, o Felipe Melo, o Marcelo, o Ganso, o Renato Augusto e o Cano, gente. O Cano tem 35 anos. Você vai dizer, o Cano está performando. Tá, realmente está. Mas até quando? Então é o seguinte, é mais de meio time de balzaquianos para cima. Eu não consigo entender isso, sinceramente. Se o Fluminense tivesse um time de garotos, um time ajustado, tá? Que o Diniz dissesse o seguinte, olha aqui, não, o Renato Augusto vai ser aquele cara que quando estiver bem vai dar o toque de qualidade no meio campo. Como o Renato Augusto chegou a fazer algumas vezes no Corinthians, gente. Quando ele estava bem, ele fazia diferença. Mas ele cada vez fica menos tempo bem, porque ele tem problemas físicos que todo mundo conhece. Então, eu não sei qual foi exatamente a taxa de utilização do Renato Augusto no Corinthians nesse último ano, mas muitas vezes ele ficou de fora. E muitas vezes também ele começou o jogo e não conseguiu acabar. Eu, sinceramente, não consigo entender. Agora, tá negócio, ganhou a Libertadores, o Fernando Diniz é o técnico da moda agora, né? E agora com essa confusão toda na CBF, imagina, aumentam as chances do Fernando Diniz continuar como treinador, porque tem muita gente que é fã dele para a seleção. Se o Edinaldo não volta, o próximo que assumir pode dizer, não, o Ancelotti não vem porque o Ancelotti estava acertado com o Edinaldo. Vamos de Fernando Diniz mesmo. Não sei, cara, mas eu acho essa contratação do Renato Augusto absolutamente sem sentido para um clube como o Fluminense, que já tem um elenco tão envelhecido. Ô, Renan, isso se explica só porque é o time do Fernando Diniz? No seguinte sentido, que é um time que joga muito diferente de todo mundo, sei lá, se cansa menos, o Diniz consegue explorar melhor a técnica dos seus jogadores. Por que você acha que no Fluminense isso, pelo menos até aqui, funcionou? Não que vai funcionar com o Renato, com o Renato Augusto. Bom, Tirone, quando eu ouvi a notícia do que o Renato é pro Fluminense, eu pensei exatamente da mesma forma que o Renato Maurício Prado. Para que contratou o Renato Augusto? Para fazer um revezamento com o Ganso? Nenhum dos dois conseguem jogar jogos seguidos, então faz um revezamento, porque não tem muito sentido. E o mais agravante de tudo isso, o que o Renato também citou, tira a oportunidade de bons valores que tem Xerém. Tem um menino, quem sabe o Renato saiba, eu assisti um jogo do Sub-20 esse ano, do Fluminense, um camisa 10, branquinho, baixinho, de uma dinâmica incrível, um ótimo jogador. Você acaba que você tira o espaço desses jogadores aparecerem, certo? Quando você faz contratação do tamanho do Renato Augusto para um time como o Fluminense. O estilo do Diniz jogar é muito peculiar. Eu não, sinceramente, não sou muito a favor, eu sou muito mais resultadista do que... Que homem, Eduardo! Eduardo, que homem! É isso, você acabou de falar música nos ouvidos da Marília. E era volante. E era volante, então é o ideal da Marília. Volante resultadista. Estou sem palavras, porque aqui, Renan, é um antro de adoradores de mapa de calor. Este programa é um bom programa, porém recheado de adoradores, ó, dedo redondinho para cima, de mapas de calor. Graças a Deus temos um resultadista. Não estou mais sozinha.
Bom, Marília, se o mapa de calor, se a posse de bola, se o número de passes, o número de estiver aliado ao resultado, perfeito. Se não, eu prefiro o resultado, certo? Então eu sou assim, sempre fui assim, e desde quando jogava, e hoje, observando o futebol do lado de cá, eu vejo o futebol dessa forma. E o Diniz, é claro que ele não está muito preocupado com o resultado, ele está preocupado com a performance, com aquele estilo de jogo dele. Sem contar que o estilo de jogo do Diniz é um estilo que é um modelo de jogo, vamos dizer assim, que você tem que treinar muito, treinar demais, e ter jogadores específicos para executar aquele modelo de jogo. Não é qualquer tipo de jogador que executa, entendeu? Ele tentou fazer no São Paulo com jogadores que não tinham a capacidade de fazer a saída de bola que ele gosta de fazer. São maus zagueiros? Não são maus zagueiros, são bons zagueiros. Como dizia o meu amigo Fabão, zagueiro é pago para tirar a bola de trás, não para armar jogada. E claro, não ficar dando bico a olho, mas, você fazer o primeiro passo pro volante, aí sim, o volante e os meios têm a responsabilidade de armar jogadas. No time do Diniz, não. A armação da jogada começa no pé do Fábio. O Fábio, ele toca na bola 30 vezes por jogo, 40 vezes por jogo, que não é comum. É mais comum você ver isso no time do Guardiola. Não é tão fácil você ver. E é o estilo do modelo de jogo do Diniz, que na seleção brasileira eu acho muito difícil dar certo. Por quê? Porque não tem tempo para treinar. Ele pode até escolher os jogadores com as características para executar esse modelo de jogo, mas não tem tempo de treinar. Eu já vi o Casemiro jogar mal, mas eu nunca vi o Casemiro perdido dentro do campo. Na seleção brasileira, o Casemiro está perdido dentro do campo. O Bruno Guimarães, eu já vi ele jogar mal na Premier League algumas vezes, tá? Mas a gente está falando de um dos principais meio-campos da Premier League, quem sabe a maior liga do mundo. Ele no time do Diniz fica perdido dentro do campo. Mas por quê? Porque o Diniz, com muito treino, pode dar certo com esses jogadores todos de qualidade. É Marquinhos, é Gabriel Magalhães, na minha opinião, estamos com alguns problemas nas laterais, ambas, na direita e na esquerda, estamos com alguns problemas de escolha, de possibilidades, enfim. Mas você é capaz, buscando o mundo afora, os brasileiros mundo afora, capaz de escolher jogadores para executar aquele modelo, mas não tem tempo para treinar. Então, vamos para onde? Vamos para o resultado, para não ter que ouvir agora. É a pior campanha da história da seleção brasileira, a seleção nunca perdeu para a Colômbia, a seleção não sei o quê, a seleção fazendo não sei quantos... sofreu mais gols em 6 jogos do que em toda a era Tite. Ele está preocupado com performance, mas ele tem que absorver isso daí também, esse tipo de crítica. Então, é muito mais fácil você ir ajeitando as coisas, vamos dizer assim, com um resultado positivo. O único jogo, entre aspas, consistente que o Brasil fez foi contra a Bolívia. E assim, com todo respeito à Bolívia, time limitadíssimo, diferente do Fluminense, que ele consegue ter o tempo de trabalhar, mesmo muitas vezes não tendo os jogadores com as características para executar aquele modelo. Eu, repito, Marília, sou resultadista. Ô, Tirone, olha, o meu computador faz efeitos, ó. Olha o meu efeito, ó. Tirone, deixa eu contar uma história que me chamou muita atenção. O Felipe Luiz tá dando entrevista em quase todos os podcasts aí, claro, tá livre, leve, solto, tá? Mas ele falou uma coisa que eu achei interessante do Fernando Diniz. Ele disse assim, olha, eu acho legal, eu acho interessante, é inovador essa história de você juntar 8 jogadores no lugar onde está a bola. Ninguém faz isso no mundo. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se ele jogasse na Premier League, nem longe, se ele jogar na Premier League com isso aí, toda vez que ele perder a bola, ele toma um gol. Toda vez que perder a bola, toma um gol. Porque não tem como Renato, isso estava acontecendo aqui no Brasil. Pois é, exatamente. Mas lá vai ser pior. O Goiás fez 3 gols no Fluminense, o Fluminense jogando em casa. O Corinthians fez 3 gols no Fluminense e o Roberto perdeu um inacreditável dentro da pequena área dessa forma. Então, o que você falou é perfeito. Jogar a Premier League, ele não só vai perder, como vai tomar goleada.
como vai tomar goleada. Isso, exatamente. Você sabe que eu vou torcer para o Fluminense ir à final, porque eu quero ver o Fluminense jogar dessa maneira contra o City. Sinceramente. Eu tenho essa curiosidade também. Veremos. Ô, Renato, no Flamengo, alguém leva a sério essa história de Gabigol? Ou o assunto principal lá é essa história do Landim que você escreveu? Sobre esse papo de SAF, que essa sim me parece uma questão que está preocupando rubro-negros. Não faz o menor sentido. No negócio do Gabigol, ninguém leva a sério. Ninguém, nem para começar a conversar. Aquela história que eu contei do Márcio Braga, se fosse entrevistar lá o dirigente do Flamengo, eu ia começar rindo também. Não existe isso. Não existe essa possibilidade do Gabriel sair. Agora, a questão da SAF, sim, é séria. É séria e é preocupante. Porque o Landim, que na primeira eleição, quando ele era candidato pela primeira vez, ele disse ao Benjamin Bach, no programa do Benja, na Fox, que jamais seria candidato à reeleição. Ele não somente foi e se reelegeu, como ele está fazendo tudo para continuar no poder. Tudo. A SAF, como eu escrevi no UOL, ela tem um único objetivo. Não é trazer mais dinheiro para o Flamengo fazer estádio, não é trazer mais dinheiro para o Flamengo contratar mais jogadores, não é nada disso. O que o Landim quer com a SAF é se perpetuar no poder. Como fizeram os 4 R's, liderados pelo Menin no Atlético Mineiro, que fizeram a SAF, e são eles os donos da SAF, e, consequentemente, os donos do clube, e como está fazendo agora no Fortaleza, o Marcelo Paes. Está fazendo igualzinho, gente. Ele está renunciando ao cargo de presidente para assumir o CEO da SAF. O CEO da SAF, se a SAF gostar do trabalho dele, pode ficar a vida inteira. Pode ficar que nem o Arsênio Wenger aqui. E mais do que isso, se essa SAF ainda for montada em cima de dinheiro de amigos ou do próprio, é claro que ele não vai sair nunca, né? Mas eu tenho a sensação que a repercussão está sendo muito ruim para ele. Está sendo muito ruim. O Mauro César fez uma live ontem, se eu não me engano, com 3 ex-candidatos à presidência do Flamengo. O Valim, todo mundo conhece, o Ricardo Ishman e o... Como é o nome do outro, gente? Agora me fugiu o nome do terceiro. 3 caras muito esclarecidos de coisas do Flamengo. Os três foram contra a SAF. Aí vem o Landim com aquele exemplo do Bayer, que diz, não, mas o Bayer vendeu uma SAF, mas ele continua com o controle. Aí você vai ver quem são os acionistas da SAF do Bayer. Adidas, oh meu Deus, Audi, e uma terceira marca também, famosíssima na Alemanha. Na verdade, eles não são SAF coisa nenhuma, eles são patrocinadores do clube. Com outro investidores. Nome. Investidores. Mas são investidores que, na verdade, é porque eles querem ter a marca deles grudada com o Bayer. Então, por que o Flamengo não faz isso? O Flamengo vai buscar... O Flamengo já é patrocinado pela Adidas. Por que ele não acerta um contrato com a Adidas especial para que a Adidas patrocine 30 anos do Flamengo, adiantando um dinheiro, junto com outro banco BRB, os patrocinadores atuais do Flamengo, para comprar o estádio, para fazer o estádio. Mas aí você vai sabendo que o Landim foi fazer uma reunião na Caixa Econômica Federal e não levou plano nenhum, gente. Não apresentou projeto nenhum. Ele só disse para os diretores da Caixa que ele queria construir no gasômetro. Agora, em vez de dizer, não, nós queremos construir no gasômetro, temos aqui um plano de efeito social, efeito econômico que vai causar na região, vamos gerar não sei quantos mil empregos, vamos trazer um faturamento tal, podemos combinar com a Caixa de nos primeiros 20, 30 anos, a Caixa ser parceira na renda, enfim, um plano, um business plan, um plano de negócios. Ele não levou nada, cara. Porque ele não está, na verdade, muito preocupado em montar o estádio. Ele quer fazer a SAF para ele permanecer. O que eu acho cada vez mais difícil, inclusive porque tem muita gente já dentro da própria diretoria do Flamengo, e eu cito 2 vice-presidentes, um é o BAP, que sempre foi o braço direito dele, deixou de ser na hora que o Landim passou a viver grudado com o Marcos Braz, e o outro é o Rodrigo Dunst de Abranches, que os 2 são pretensos candidatos à eleição do final do ano. Eu acho que o Landim, hoje em dia, é um mal ao Flamengo. É duro dizer isso para um cara que ganhou 2 campeonatos brasileiros, 2 Libertadores e uma Copa do Brasil.
O cartel de títulos dele é espetacular. Mas hoje em dia ele virou um mal. Ele virou um mal, inclusive porque ele mantém o maior mal do futebol, que é o Marcos Braz. E aí o Flamengo fica nessa inana, entendeu? E outra coisa, cadê as contratações do Flamengo? Sabe o que estamos falando de contratação do Flamengo? De La Cruz, Wendel, Montiel, tudo que se falou na janela passada e não trouxe ninguém. Ah, mas dessa vez vai trazer. Quem garante que vai trazer? Ah, não, mas dessa vez tem dinheiro para pagar à vista, da outra vez não tinha. E por que não pagou ainda? Por que não contratou? Está esperando o quê? Que, de repente, o Jorge Jesus, lá na Arábia Saudita, que está sem o Neymar, diga, vamos buscar esse De La Cruz aí, que esse cara é bom, rapaz. E esse cara é profissional. Os árabes vêm aqui, em vez de pagar 16 milhões de dólares, pagam 32. Levam o cara. Então, olha, o Flamengo, eu vou te dizer uma coisa. Apesar da presença do Tite, que eu acho que é uma garantia de uma comissão técnica de qualidade, eu estou muito preocupado com 2024 para o Flamengo. Eu tenho muito medo que, apesar da derrama de dinheiro que vão fazer, porque vão fazer uma derrama de dinheiro para tentar o último ano do Landim, eles querem acabar em glória, né? Até para o Landim tentar mais algum outro golpe para continuar se perpetuando no poder. Mas eu acho que, sem corrigir o departamento de futebol, eles não vão a lugar nenhum. Fala, Marília. Deixa eu tirar uma dúvida com você. Falando em golpe, a reunião do Conselho que terminou sem o presidente da mesa dar fim à eleição que não daria o terceiro mandato para o Landim, mas que foi impugnada, deu no quê? Deu em nada. Porque aquilo era um golpe. Qual era o golpe? Então, mas ele tinha perdido o golpe, né? Ele tinha perdido o golpe naquele dia. Ele perdeu o golpe. Ele perdeu. E ele sabe que ele ia perder se ele levasse de novo a votação. Não vai votar, imagina. Esquece isso. A jogada, vocês sabem qual era. A jogada era mexer no estatuto do clube para tornar o mandato presidencial de 1 ano a mais. Em vez de ser 3 anos, passava a ser 4. Em compensação, não podia ter reeleição. Então, o próximo presidente do Flamengo teria 4 anos de mandato. Essa era a jogada inicial. A jogada subliminar, a segunda, era o grupo do Landim entrar com uma emenda que dizia o seguinte, não, mas então vamos botar isso já esse ano. E aí o Landim teria mais 2 anos de mandato. Mas isso aí não passou. Isso aí foi derrubado pelos próprios correligionários dele, pelo BAP, pelo Dulce Abranches e por vários outros. Entendeu? Hoje em dia o Landim tem de aliado mesmo só o Marcos Braz. Ele está morrendo afogado com o nosso bravíssimo mordedor de virilha. Aqui, ó, o Wagner Castro fala o seguinte, ó, o Renato Maurício Prado está certo quanto à SAF do Landim, fórmula de perpetuação do poder. E a prova disso é a total falta de um plano de estádio diante da Caixa para tratar da venda do terreno. A perpetuação do poder é o plano, diz ele aqui. Ô Marília, falando em perpetuação do poder, e o Renato falou sobre o caso do Galo, né, que os Menin compraram o Galo, e o Marcelo Paz, que renunciou à presidência do Fortaleza e agora será CEO do Fortaleza, ou pode ser e tal. Também é uma manobra aí feita aí. Teve uma reportagem aqui no All Sport falando que não tem a ver com o Marcelo Paz, mas é uma notícia, um dado interessante. O Marcelo Paz revelou que o Ceni ligou para ele para agradecer depois que o Bahia se salvou e o Fortaleza jogou a Vera ali contra o Santos, né? Rebaixou o Santos. E aí ele falou assim, não teve nada a ver, não pediu para ganhar antes, tal, só me ligou depois, é meu amigo, tal. Mas enfim, essa notícia tá bombando aqui no UOL, é um dado curioso, né? Do Rogério ter ligado para ele depois que o Bahia se salvou. Eu acho, né? Eu só acho, Renato, eu desconfio, né? Como repórter eu não posso afirmar que o Rogério Ceni, tendo acesso a um dado grupo de WhatsApp naquela noite, viu um WhatsApp que eu mandei num grupo que eu estou dizendo, o Rogério deve uma ligação agora ao Fortaleza. Ele fez tanto para o Fortaleza e agora o Fortaleza retribuiu. Eu acho que essa pessoa, que a gente conhece, assim, que tem uma relação um pouco amorosa com o Rogério Ceni, deve ter encaminhado, aí o Rogério falou, vou ligar para o Marcelo Paz. Ele ligou, fez ele muito bem. Gratidão. Eu conheço essa pessoa. Eu conheço essa pessoa. Tá aqui. Agora veio aqui pro lado. Ó.